amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom dia, um bom domingo e entremos, com a licença de todos, a sua permissão, no vivo do programa. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente e com muita fidedignidade nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão, um programa especial feito para você que quer crescer mediante a palavra de Deus contida e testamentada nas Escrituras. Padre Fernando, voltemos ao nosso tema. Quer fazer alguma pergunta inicial? Há mais lições do Êxodo para além de tantas outras nos domingos anteriores já vimos? Eu gostaria de pedir aos telespectadores que me escutaram nos domingos passados, as últimas apresentações, que agora tomassem a Bíblia e, já que entendem, não é mais mistério para eles, tomassem a Bíblia e a lessem com olhos de fé, sem se preocupar se houve ou se não houve, ou como não houve. Leiam como sendo mensagem de Deus, ainda que seja uma parábola. Isso aqui pode se chamar uma grande parábola. Jesus não falou parábolas? As parábolas aconteceram? Ou aconteciam? Não. Mas, no entanto, tem mensagem. Tem mensagem. Exatamente. Não é? Então, façam a mesma coisa. Ainda que isto seja uma grande parábola, é uma parábola que nos ensina. É uma parábola que nos transmite o que Deus pensa e quer. No passado, provisoriamente, na cruz e na ressurreição de Cristo, e nas nossas vidas, que deveriam ser um segmento de Jesus. Uma vida crística, assumindo cada vez mais valores que são valores de Cristo. Fazendo um parênteses, e quem morrer ou for surpreendido pela morte, sem ter feito todas as suas libertações? A igreja supre. Ecclesia supplit. A gente aprende em teologia. Não, foi bem isso. Existe um purgatório. Lá vamos ser, eu gostaria de chamar purificatório. Não purgatório, que é uma palavra um pouco assim, prejudicial, um pouco negativa. Mas há um endereço físico para o purificatório? Não. Tempo que não é mais o nosso, um local que não é mais este mundo aqui, mas não é ainda o face a face com Deus. Mas o senhor não acredita que, ao menos em germen, o purificatório se dá aqui? Pode dar-se aqui, para aqueles que realmente se purificam, fazendo penitência, rezando, comportando-se de maneira diversa, com a graça de Deus. Mas estes não estariam comprando a salvação? Estes não estariam comprando? Cooperando, de maneira secundária e derivada, mas cooperando de maneira necessária. E aqui nos distinguimos dos protestantes. Para os protestantes, Deus fez tudo em Cristo e você não precisa fazer nada mais. O manto dos merecimentos de Cristo te cobre de tudo. Isso é teologia protestante. Nós, católicos, não dizemos isso. Tem que ter a Deus faz tudo, mas você tem que cooperar também. A sua cooperação é pequena, é quase insignificante, mas tem que ser feita. Certo? Para essa gente toda que deixou para trás algumas, desde que estejam aprumados em Deus, existe a purificação. Nesse patamar ainda de libertação definitiva, de escatom, de vida eterna, qual o melhor conceito para definir o purificatório, ou a melhor imagem? Poderia haver uma imagem que nos explicasse? A imagem é difícil, porque não se passa mais no tempo. Não se passa mais no tempo. É de fé católica, a existência do purgatório. Um tempo não mais o nosso,
não saberia como exemplificá-lo ou como defini-lo, em que você realmente se purifica do passado. Agora, como você se purifica do passado? Diziam que era através do fogo. Em primeiro lugar, um fogo material pode queimar um eu fora do corpo? Claro que não. Isso tá resolvido, eu acho, não? Acho que não, né? Para os mais leigos, não. Isto é uma linguagem apocalíptica. E se fala do fogo do inferno também. Não põe em dúvida a existência do inferno. Agora, o que se fala hoje, e que eu acho muito bonito, é que você lá terá, com a visão total da sua vida, com toda a sua responsabilidade e tudo aquilo que você foi, você terá uma grandíssima vergonha de tudo aquilo que fez e não é de Cristo, tudo aquilo que não fez e é de Cristo, e juntamente com essa grandíssima vergonha, um grandíssimo arrependimento. Isto é aquilo que na teologia aqui se chama de ascese. Só que uma ascese já imposta. Aqui você pode realizá-la e é meritória. Lá é Deus quem realiza e não é mais meritória. O tempo do merecimento termina com a cessação neste mundo aqui. Se posso chamar de fase, ela um dia lá vai ser superada? O purgatório é evidente que sim. No final da história, na parousia. E quando será a parousia? Quando será? Só Deus faça a pergunta para ele. Eu não saberia. Fica a dica ao nosso telespectador. A minha ciência não chega a tanto. Aí está uma resposta bonita para aqueles que realmente, e a maioria, que realmente morreram, foram surpreendidos sem estarem perfeitamente aprumados para Deus. Eu diria um exemplo bobo. Você está bem, mas saindo daqui, você pode tropeçar na calçada, cair e fraturar um braço. Fratura externa, osso aparecendo. Deus Nossa Senhora, não é? Que fazer? Uma dor tremenda. Que fazer? Imediatamente ir para o hospital. O que os médicos têm que fazer? Uma cirurgia. Tem que pegar o seu braço e fazer assim. E colocá-lo novamente no lugar. Dói? Suponho que sim. Terrivelmente, não é? Mas você agradece o médico e lhe paga. Só depois. Tá vendo? Exatamente. A cura foi dolorosa, mas foi benéfica. Lhe fez bem. Dessa maneira, você poderia mais ou menos imaginar imaginar e explicar a cena do purgatório. Muito bem. Padre, falando em purgatório, são temas... Olha, estamos saindo aqui. Mas ainda vamos ficar um pouquinho no parêntese, que é bom. Acho que o povo também gosta. Se o purificatório é isso, e o inferno? Como admitir Deus e a sua presença, tendo que admitir uma atmosfera como o inferno? Primeiro, você tem que mostrar, filosófica e teologicamente, que o homem é capaz de colocar ações que tenham repercussão na eternidade. E não só ações momentâneas, e provisórias, e dissipadas com o tempo. Em segundo lugar, você deve saber, mas isso São Tomás já dizia, que não é Deus que joga no inferno. É você quem, pelo próprio peso, vamos dizer assim, cai lá. Aquele é seu lugar natural. Não é Deus que te põe lá. Só que você assumiu uma tal vida contraditória com Deus que não tem mais como, não é? A menos que a salvação fosse mecânica. Sim. Aquele exemplo que eu dei, foi na semana passada, que eu falei de asma? Sim. Sim. Percebe? Uhum. A última palavra que fala
Mas Deus permite o inferno. Permite. Porque permite a liberdade humana e a leva a sério. Porque senão, no fundo, não haveria liberdade. Haveria remédio para tudo. E as consequências seriam já trágicas deste mundo. Se todos se salvam de uma maneira ou de outra, para que missão? Para que sacrifício pessoal? Para que você ser missionário? Você ir para a Amazônia, por exemplo. Agora se fala da Amazônia. Para que você entregar a sua vida lá? Se, no fundo, todos vão se salvar, de uma maneira ou de outra. Veja, a igreja deixa de ser missionária e descansa. Quem tem a fé tem, quem não tem, vai ter um dia. As consequências são já funestas para a própria igreja. Sim. Nós temos ainda 1 minuto. Encerrou já? Para então, finalizar. Temos que... Foi encerramento? É encerramento do programa ou break? Não, eu confundi. Intervalo. Eu me confundi. Intervalo. Foi um intervalo. Eu estava com a cabeça no encerramento, imagina. Sim. Mas voltamos já. Muito bem, estamos no segundo bloco. Voltamos e estávamos falando sobre as questões do escatom. Mas isto não interessa. Não, só para fechar isto o parênteses. Apenas um parêntesezinho que já foi fechado. Certo. Senão, a gente sai completamente do assunto a que nos propusemos. Certo. Padre, para além da libertação, que é um tema muito cheio e central, na obra do Êxodo. Sobretudo depois da explicação que eu dei. Se torna atual. Atual, inclusive. Teria mais elementos para se resgatar desta obra? Mais lições para se tirar deste livro? Eu não entendi a pergunta. Nós sabemos que o elemento central e a mensagem principal do livro do Êxodo é libertação. Sobretudo de modo tão atual como o Senhor nos presenteou. Para além da libertação, há outras lições a tirar desta obra, do livro do Êxodo? Até o capítulo 14 e 15, não. Acho que já falamos suficientemente de tudo. Mas temos um probleminha, ou melhor, temos uma continuação. E o Sinai? Aonde está o Sinai no livro do Êxodo? 3 capítulos depois de marcha pelo deserto, anterior a ele. Os capítulos 16, 17 e 18. A marcha pelo deserto anterior ao encontro no Sinai. Certo? Certo. O que nós temos, o que a tradição nos ensina a respeito do Sinai? O Senhor colocou o Sinai no capítulo 19 e 20, sobretudo 20. 19 e 20. Mas antes disso tem episódios assim bem... Tem. A água que saiu da rocha, o maná, as codornizes. Isto aí é aliança, isso aí é simplesmente edificante para você ver que você também está a caminho da terra prometida, que não é mais Canaã. E nesta peregrinação, Deus te dá de beber e te alimenta também. Não com água, mas com o sangue de Cristo. Não com o pão, mas com o corpo de Cristo. Ô padre, e quando a gente fala aqui em Sinai, talvez eu não sei se até sirva para ser um questionamento de caráter introdutório. Na tradição, a gente nunca consegue saber ao certo se quando se fala em Monte Sinai é o mesmo que Horebe. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É algum monte mais alto dentro do Horebe? Não. Horebe e Sinai são diferentes? Sinônimos. São sinônimos? São sinônimos. São. Agora,
aonde está esta montanha? No passado, uns a encontraram no sul da península desse mesmo nome, da península do Sinai. Outros a colocaram no norte da península do Sinai. E houve até mesmo quem o colocasse na atual Arábia Saudita. A exegese moderna, os estudos modernos, não negam a legislação. Não negam. Israel teve legislações. E falo no plural, legislações. Só que as legislações não são semelhantes. E às vezes, um mesmo assunto, uma mesma legislação, uma mesma lei, é tratada de modo diferente no Código da Aliança e no Código do Deuteronômio. E isto nos faz concluir o quê? Essas convergências? Essas divergências. Divergências, melhor, desculpe-me. Historicidade. Que elas não poderiam ter sido dadas num único momento. Sim. E por uma única pessoa. Isso favorece a historicidade de ambas. Isso não favorece a historicidade. Não favorece. Mas se são diferentes e foram dadas em contextos diferentes? Em contextos diferentes, em épocas diferentes. Não é possível uma lei se opor à outra na mesma legislação. Mas nenhuma delas? Diversas delas não se continuam séculos mais tarde. Mas A será que não foi por causa do exílio, a legislação mais antiga é aquela que está aí, o Código da Aliança. Já ouviu falar no Código da Aliança? Sim. Que capítulos ele ocupa? 19? Não. A partir do 20, depois dos 10 mandamentos, que são a coroa, 20 está aí, escrito aí, Código da Aliança. Começa em 20, versículo... Primeiro. Não. Ah, desculpe-me, o 22. 20 e 22. E termina onde? 22... Termina em 23. 22, 21, lei acerca dos escravos. Sim. Roubo de animais. 23. E depois 24 é o quê? É a 24, conclusão da aliança. A conclusão da aliança. O rito do sangue. Uhum. Essa legislação é a mais antiga. O Deuteronômio, escrito alguns séculos depois, as corrige em alguns itens. Isto não pode ter sido escrito numa mesma época, uma lei corrigindo outra. Mas isso não faz parte do processo de evolução? Sim. Você tem quantos códigos de Constituição do Brasil? 3? Um contra o outro? Você já teve constituições do Brasil, diversas, mas uma sucessiva à outra, e não 3 concomitantes. Seria impossível aceitar uma coisa dessa. Então, qual é a conclusão a que se chega? Nossa, mas se isso aqui perde em historicidade, o Pentateuco, honestamente. Não. O Pentateuco é pré-história. Todo o Pentateuco é pré-história de Israel. Essa sentença é muito pesada. O Sinai... Olha, eu já visitei o Sinai. Já estive lá, no Egito e no Sinai. Eu não tenho nada para dizer que aquela montanha foi a montanha divina. Eu só diria o seguinte: se eu fosse Deus, eu escolheria aquela montanha, porque é a mais bela de todas. Atualmente, esse Sinai é meramente cristão. E lá tem um mosteiro do século IV, o grego ortodoxo, dedicado a Santa Catarina. Santa Catarina de Alexandria, uma lenda. De uma Santa Alexandria, uma lenda. Mas o mosteiro dedicado a ela, de gregos ortodoxos, não de católicos.
Os judeus nunca descobriram onde está o Sinai. Interessante? Nunca. Só temos o Sinai cristão, com aquele mosteiro que foi construído no 4º século da nossa era. Mas que na literatura do Êxodo, sobretudo, é palco de grandes acontecimentos, né? Aqui nas narrativas, né? Digamos o seguinte, para ser claro e depois inteligível também. O Sinai é uma montanha teológica. Certo? Isto é, os redatores do Pentateuco houveram por bem colocar toda a legislação de Israel, com exceção do Deuteronômio, num único lugar, numa única localidade que foi chamada Sinai. Toda a legislação está lá, um lugar teológico, uma montanha teológica. As legislações existiram realmente e se sucederam ou foram se sucedendo umas a outras. Mas na compreensão atual do texto, todas, com exceção do Código do Deuteronômio, todas estão unificadas com Moisés, embora não tenha sido ele a escrever todas, Sim. Todas unificadas em Moisés e todas publicadas no Sinai. Então, o Código Deuteronômio corrige o Código da Aliança. Corrige. Em muitas coisas. O Código da Aliança é séculos mais velho que o Código do Deuteronômio. Algumas coisas foram humanizadas, por exemplo. Algumas coisas que eram muito cruéis no Código primeiro já receberam uma primeira humanização no Código do Deuteronômio. Eu não quero entrar aqui em legislações, em comparação de leis, porque o programa poderia se tornar monótono, não é? Mas para quem lê com lupa cada legislação e a compara com outras, percebe que há diferenças. Uhum. E a lei da santidade, que também está no Levítico e é atribuída ao Sinai a Moisés. É uma legislação, talvez a mais recente de todas. Dos capítulos 17 a 26 do livro do Levítico, a lei da santidade. O que era a santidade, em que consistia a santidade antigamente. Muito bem. Certo? É. Deu para entender o que é o Sinai? Claro. E na tradição cristã, nós copiamos mais de onde? Da lei da santidade, do código, aliás, do Código da Aliança. Os 10 mandamentos. Do Código da Aliança ou do Código do Deuteronômio? Do Código da Aliança. É a cabeça do Código da Aliança, os 10 mandamentos. As outras legislações, não sei quantas para os judeus, foram resumidas em 2 por Jesus. Amor a Deus e amor ao próximo. O centro do Deuteronômio. Vamos ter que terminar agora. Muito obrigado, espero que tenham entendido, espero que estejam gostando. Isto é o que se ensina até mesmo em Roma, atualmente. E eu, sempre que posso, dou uma chegada lá para me atualizar. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.